Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista dessa série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje à lição de número 7 com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. O textuário da lição está na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, e nos diz: Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já a verdade prática nos ensina, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está no livro de Esther, no capítulo 1, versículos do 10 ao 12, depois versículo 16, 17 e 19. Já o segundo texto está no mesmo livro de Esther, agora no capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Acompanhe a leitura, por favor. Esther, capítulo 1. E, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: Mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Agora, Esther capítulo 2. E, chegando já a vez de cada moça, para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência,
mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Segundo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. Terceiro, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Isto posto, vamos então ao comentário. Meus irmãos, nesta segunda aula referente ao livro de Esther, nós estaremos analisando a questão da recusa de Vasti em se apresentar diante do rei Assuero e também o processo que levou a judia Esther a assumir ali o trono que era antes ocupado por Vasti. Toda esta lição está baseada em menos de um capítulo ali do livro de Esther. Então, muitos professores podem encontrar dificuldades em desenvolver o tema, pois pouca coisa nós encontramos ali no texto bíblico, sendo que esta aula vai depender bastante de outros recursos que o professor precisará trazer para a complementação da sua aula. Que os queridos irmãos já tenham isso em mente quando começarem a estudar, a preparar a sua aula, as suas notas de aula para a apresentação, para a ministração desta aula em classe. Vamos então agora para a introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Meus irmãos, dentro dessa questão dos princípios imutáveis que o comentarista fez menção já no início dessa lição, nós podemos citar principalmente a questão da soberania divina. E o que seria a soberania divina? Seria justamente a posição ocupada por Deus como Criador de todas as coisas, que dá a Ele, ao Pai, toda a autoridade sobre as coisas criadas. Então Deus, Ele tem todo o poder e Ele, como Criador, pode fazer o que quiser com as suas criaturas. Vamos ler o que está ali no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui, meus irmãos, nós temos um resumo dessa questão da soberania de Deus. Deus não está debaixo das ordens de ninguém. Ele é soberano, ele é o que está acima de todas as coisas. Tanto que a Bíblia chama a Deus como o Deus dos deuses, o Criador, o soberano, aquele que detém, somente ele, todo o poder. Sendo assim, quando Deus quer operar qualquer coisa, ele é soberano para fazer o que quer que ele deseje. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu, ou seja, subiu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Meus irmãos, esta palavra contraste usada pelo comentarista significa uma diferença ou oposição muito grande entre duas coisas de mesma natureza. Assim sendo, quando o comentarista menciona contraste entre as condutas de Vasti e Esther, ele está se referindo à diferença das decisões tomadas por essas duas mulheres. Enquanto uma apresentou ali uma posição de soberba, segundo algumas pessoas analisam, segundo algumas pessoas consideram, Esther, ela agiu de forma totalmente humilde, ou seja, a soberba, a exaltação, quando comparada com a humildade, as duas realmente apresentam um grande contraste. Justamente porque a soberba, a arrogância é completamente inversa ou completamente oposta à questão da humildade. Então é nesse ponto
ou é sobre essa questão, por conta disso que o comentarista usou essa expressão contraste. Duas ações que são completamente opostas. A palavra-chave para esta lição é obediência. Chegamos ao tópico 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Subtópico 1, o rei Assuero. Filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. Meus irmãos, o reino do rei Assuero, à semelhança do rei Nabucodonosor, tinha uma grande extensão. A Bíblia não é muito clara quando fala a respeito do reino de Nabucodonosor ou a abrangência do seu reino, mas no que diz respeito a Assuero, a Bíblia menciona que ele dominava sobre 127 províncias. Porém, entre os teólogos não há um consenso, ou seja, não há um acordo sobre o que realmente representa essa questão das 127 províncias. Eles discutem muito o que representaria essas 127 províncias, porque eles não sabem se eram países, eles não sabem se eram nações, se eram comunidades, se eram cidades. Então eles não chegaram ainda a um consenso sobre o que representava essa questão de 127 províncias mencionadas na Bíblia Sagrada. Porém, nós podemos ver que esse número é um número bem considerável. O que quer que represente essa questão de províncias, para nós, deve passar uma sensação de que o reino dele era realmente muito extenso e muito grande. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Meus irmãos, notem que dar banquetes durante um período de 180 dias não é uma tarefa fácil e principalmente é uma tarefa muito custosa, custou muitos recursos financeiros. Mas conforme nós veremos, essa questão dos banquetes tinha pelo menos dois objetivos principais. Vamos ler o que está ali no livro de Ester, no capítulo 1, versículos 3 e 4, na Nova Versão Transformadora. No terceiro ano de seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Então, meus irmãos, o primeiro objetivo de Assuero em oferecer ali aos oficiais militares, aos príncipes e aos nobres das províncias aqueles banquetes foi justamente para mostrar a sua grandeza e a sua majestade, a sua riqueza, tudo aquilo que ele possuía como rei ali dos Medos e Persas. Mas nós veremos a seguir que, de acordo com o que o comentarista vai pontuar, que um outro objetivo que ele teve foi também conversar com esses oficiais, conversar com esses nobres, com esses príncipes, a respeito dos seus planos militares. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Meus irmãos, na Bíblia Sagrada nós não vamos encontrar esta informação. O livro de Ester não nos traz nenhum detalhe, nenhuma informação a respeito desses planos militares que Assuero tinha ali de fazer guerra contra a Grécia. Nós podemos achar um pouco mais de material de apoio justamente no livro de apoio escrito pelo pastor Silas Queiroz, o comentarista desta lição. Subtópico 2, um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Meus irmãos, notem como o desejo de ostentar por parte de Assuero era alguma coisa terrível.
Depois de ele dar aquela série de banquetes por 180 dias ali para todos os príncipes, os generais, os oficiais do exército e os nobres, ele resolveu também dar 7 dias de banquete e convidar ali a população de Suzã, que era, naquele período, a capital do seu império, onde também ele habitava. E conforme nos fala, né, a história bíblica, foi justamente nesta segunda parte dos banquetes, durante estes 7 dias de banquete, que nós vemos a mão do Senhor começar a operar e a trabalhar para que a vontade divina se cumprisse sobre a vida daquele povo. Deus então iniciou, naquele período, a ação de livramento para o seu povo. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Meus irmãos, mais uma vez eu vou repetir isso e você vai ouvir bastante eu falar sobre este tema durante esta lição. A Bíblia não nos traz maiores informações a respeito de Vasti. O comentarista nos trouxe aqui uma suposição que algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos consideram que ela poderia ser essa mesma Amestris, né, citada por Heródoto em um dos seus livros. Porém, essa certeza de quem realmente seria Vasti, para nós, os estudiosos da Palavra de Deus, que nem assim somos tão estudiosos, né, somos considerados ou chamados de leigos, para nós essa informação não tem tanta relevância, pois terá pouca influência sobre a nossa vida cristã, terá pouca influência na nossa relação com Deus. Em relação ao banquete oferecido pela rainha Vasti às mulheres, a Bíblia também não nos traz assim muitas informações a respeito. O comentarista cita que esse banquete de Vasti foi destinado às mulheres do palácio, porém nós não conseguimos encontrar na Bíblia Sagrada, principalmente fazendo comparações entre versões e traduções, não dá para se ter certeza se realmente essas mulheres que compareceram ali ao banquete de Vasti eram realmente apenas do palácio. Nos deixa em dúvida ali as traduções da Bíblia Sagrada e nenhuma delas, nós não podemos encontrar ou não podemos ter essa certeza de que apenas as mulheres do palácio foram convidadas. Mas, conforme eu acabei de mencionar, existem informações que para nós não são tão relevantes. São informações que acrescentam algum tipo de conhecimento, mas não têm um peso forte, um peso grande na nossa vida como servos de Deus. Então não devemos nos preocupar grandemente com muitos detalhes nessa questão, né, de coisas que não acrescentam muita coisa em relação à nossa vida espiritual, à nossa relação com Deus. Subtópico 3, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, ou seja, no último dia, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Essa alegria, meus irmãos, é aquela que decorre na vida de alguém ou no corpo de alguém quando essa pessoa está embriagado. Tudo bem que nós entendemos que as pessoas reagem diferentemente umas das outras em relação ao consumo de álcool. Enquanto umas têm muito sono, outras ficam eufóricas, outras ficam valentes, outras ficam... enfim, cada pessoa tem ali um comportamento diferente causado pelo álcool. No caso de Assuero, a Bíblia menciona que ele acabou ficando alegre, né? Ele se alegrou bastante por conta ali do excesso de vinho que ele havia consumido. E essa questão do vinho nos traz um ponto interessante a ser analisado. A Bíblia Sagrada nos menciona, ou nos afirma, não apenas menciona, mas ela afirma que o consumo de álcool, o consumo de bebidas alcoólicas, tira as pessoas do seu equilíbrio. E quando alguém é tirado do seu estado, da sua posição de equilíbrio, principalmente motivado pelo álcool ou por consumo de outros tipos de drogas, as ações e as decisões que essa pessoa pode tomar trazem sobre a vida dessa mesma pessoa duras e terríveis consequências. E nós encontramos pelo menos uma advertência na Bíblia a respeito dessa questão do consumo de bebidas alcoólicas, principalmente por pessoas que ocupam cargo de liderança, ou seja,
principalmente naquele período reis. Vamos ler o que disse a mãe do rei Lemuel a ele, o rei Lemuel, que está escrito ali no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 4 e 5. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, ou seja, da lei, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então aqui a mãe do rei Lemuel estava aconselhando o seu filho para que ele não se utilizasse de bebidas alcoólicas. Porque alguém, em estando embriagado, acabaria se esquecendo dos mandamentos, se esquecendo da lei, se esquecendo da justiça e acabaria cometendo injustiças. E nós sabemos pela Bíblia Sagrada que todos aqueles que são injustos, eles não herdarão o reino do céu. Porém, neste caso em particular, Deus se utilizou desse estado de embriaguez de Assuero para que, novamente mencionando, a sua vontade fosse atendida, fosse realizada na terra. Foi quando ordenou, estando embriagado, que lhe trouxessem a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Então, queridos, contemplem a situação. Assuero estava alegre porque estava meio embriagado e, por algum motivo, ele queria mostrar a rainha, a sua esposa, a rainha Vasti, ele queria mostrar a beleza dela para todos os convidados que estavam ali com ele no banquete ali oferecido aos habitantes da cidade de Suzã. Existem algumas teorias a respeito de que ele queria que ela se apresentasse ali meio que num estado de umas roupas, né, de menos roupas, em estados sensuais, enfim, existem muitas e muitas teorias a esse respeito, porém a Bíblia não mencionou nada. A Bíblia simplesmente disse que o rei Assuero a convidou para que se apresentasse diante dele, diante dos seus convidados, inclusive portando a coroa real, e simplesmente a Bíblia diz que Vasti se recusou a comparecer àquela sala de banquete. E aqui nós vemos mais uma vez a ação de Deus em toda a história. Algumas pessoas dizem, meus irmãos, que se nós queremos entender completamente uma história, nós precisamos analisá-la a partir do seu fim para o seu começo. Se nós olharmos essa história de Vasti do começo para o fim, nós não vamos entender muito bem o que está acontecendo ou o porquê das coisas que aconteceram. Mas como nós já conhecemos toda a história, nós já conhecemos o desfecho dessa história e o porquê de todas as coisas, o porquê que Vasti foi tirado, o porquê que Esther foi colocada no trono, nós conhecemos todas esses pormenores da história, então para nós fica um pouco mais fácil de compreender cada ação, cada ocorrência que tivemos durante toda essa história. Então, no caso aqui de Vasti, no caso da recusa de Vasti, nós podemos entender e nós podemos perceber claramente que ali também estava em ação a mão de Deus. E quando Deus age sobre a vida das pessoas, muitas vezes nós não conseguimos explicar por que as pessoas estão tomando aquele tipo de decisão. E aqui nessa história é mais um caso desses. A Bíblia não nos, vou usar uma palavra difícil aqui, não nos pormenoriza, ou seja, não detalha, não nos dá mais informações a respeito do porquê Vasti simplesmente recusou de comparecer à presença de Assuero. Mas para nós, irmãos, isso é até irrelevante, porque nós estamos percebendo o modo de Deus trabalhar em favor do seu povo. O modo em que Deus está trabalhando para que a sua vontade seja cumprida na terra. Nós temos na Bíblia Sagrada um outro exemplo muito claro da ação de Deus sobre a vida de uma pessoa, levando esta pessoa a tomar decisões que são, aos nossos olhos, incompreensíveis. E que exemplo que é esse? A vida ali, sobre a vida de Faraó, durante
aquele combate com Moisés. Deus havia dado a Moisés poderes para derramar sobre o Egito pragas que acabaram destruindo aquela nação. Porém, o coração do rei de Faraó, estava tão endurecido, e a Bíblia menciona que este endurecimento veio porque Deus agiu no coração dele, endurecendo o seu coração, que Faraó começou a tomar decisões que não faziam nenhum sentido. O Egito estava sofrendo, o Egito estava padecendo grandes perdas, grandes flagelos por conta das pragas enviadas por Deus, porém o Faraó estava ali irredutível. Chegou ao ponto dos seus nobres falarem para Faraó: você não sabe, Faraó, que o Egito está destruído? E nem assim aquele monarca, aquele rei, aquele imperador, ele se curvou à razão. Por quê? Porque justamente o coração dele havia sido endurecido pelo próprio Deus. Quem garante que o coração de Vasti também não tenha sido endurecido por ação do próprio Deus, para que a vontade divina pudesse ser completa, pudesse ser realizada nesta terra? A Bíblia fala, meus irmãos, que existem coisas que são reveladas, e essas coisas que são reveladas são para nós e os nossos filhos. Porém, a mesma Bíblia diz que há muitas coisas encobertas, e essas coisas encobertas são justamente para o Senhor nosso Deus. Louvado seja o seu nome, o nome de Deus para sempre. Chegamos agora ao tópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Subtópico 1. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Meus irmãos, em relação a esse tema, nós acabamos de tratar agora há pouco. A Bíblia é completamente, vamos dizer assim, não há informações adicionais na Bíblia Sagrada a respeito dos motivos que levaram Vasti a recusar ali a ordem do rei. Na realidade, não foi nem um convite, foi uma ordem. Rei, naquele momento, ou naquele período, os reis naquele período, eles não convidavam, eles ordenavam. O que eles diziam era uma ordem, era a lei ali dentro do seu reino. E simplesmente Vasti recusou a cumprir a ordem do rei, do monarca, do soberano daquela nação. Repetindo o que já falamos há pouco, a Bíblia não menciona, não nos dá nenhuma razão. Mas, conforme também nós citamos há pouco, nós podemos ver, conhecendo o final da história, que naquele momento Deus estava agindo ali no coração daquela mulher para que a sua vontade, para que a vontade divina pudesse ser realizada na vida daquele povo, na vida daquele rei, enfim, em toda aquela situação, Deus estava agindo para que a sua vontade, a vontade divina, fosse concretizada ali. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Aqui, meus irmãos, conforme nós já mencionamos, é uma questão para nós irrelevante. Quando nós olhamos para a história bíblica, muitas vezes um fato é mencionado no Antigo Testamento e ele é novamente mencionado no Novo Testamento, trazendo, por exemplo, algumas informações, algumas comprovações, algumas coisas a mais que venham a complementar aquela informação ali que nós inicialmente lemos no Antigo Testamento. Porém, nesse caso de Vasti, em nenhum outro ponto da Bíblia nós encontramos informação nenhuma sobre ela, sobre essa questão dela ter recusado comparecer diante do rei Assuero. Não há nenhuma outra menção bíblica a respeito deste episódio. E isso pode significar, então, que qualquer suposição, vamos dizer assim, explicação que nós estejamos apresentando ou lermos em qualquer lugar, seria apenas uma suposição. As pessoas estão supondo que aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro, porém, não se dá para ter certeza, não conseguimos ter a certeza de que não, realmente foi por causa disso, daquilo ou daquilo outro, que Vasti recusou ali de cumprir a ordem do rei Assuero. Porém, como já mencionamos e repetimos algumas vezes, nós, como cristãos, nós entendemos que a mão de Deus estava por trás de todas essas coisas para que a vontade de Deus pudesse ser cumprida ou viesse a ser cumprida
em relação àquele tema, em relação àquela questão. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. O que seria, meus irmãos, este uso de fontes não bíblicas? Justamente o que nós podemos chamar de textos de apoio. Existem muitos livros que são muito bons para explicar alguns pontos que nós consideramos obscuros mesmo dentro da palavra de Deus. Livros que trazem, por exemplo, informações a respeito de eventos históricos, eventos naturais, explicações a respeito de biologia, a respeito, por exemplo, de como se comportavam os animais, que são informações que nós não encontramos claramente no texto bíblico. Então, todas esses materiais adicionais que o comentarista chama aqui de fontes extra-bíblicas são saudáveis no sentido de corroborar ou no sentido de confirmar a mensagem transmitida pela palavra de Deus. Mas ainda assim, usando de outras fontes, dessas fontes chamadas de extra-bíblicas, nós temos que entender que a autoridade sobre as nossas vidas precisa ser exercida pelo que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Todos os outros materiais, eles são apenas materiais de apoio. Eles não podem e não têm autoridade para substituir aquilo que a Bíblia está nos ensinando ou que a Bíblia está nos ordenando a fazer. A Bíblia precisa exercer sobre a nossa vida total autoridade no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito à nossa conduta, no que diz respeito ao padrão de comportamento que precisamos ter, que precisamos exercer enquanto servos de Deus. Contudo, ou seja, mesmo usando os textos extra-bíblicos, contudo, estes textos extra-bíblicos podem levar à prática da exegese, quando dão à Escritura um sentido alheio ou sentido diferente ao que foi revelado. Meus irmãos, essa questão da exegese, que é diferente da exegese, é interpretar o texto bíblico trazendo o quê? Ideias próprias, deixando de fora, ou seja, não considerando tanto o contexto daquele texto que nós estamos tentando explicar, como também o seu real sentido. Nós temos ouvido muitas vezes existe podemos dizer, um ditado que é até engraçado, mas é completamente real, que diz assim: um texto fora do contexto vira um pretexto. E por que nós usamos este adágio, esta brincadeira e consideramos verdade? Porque uma das primeiras regras da interpretação bíblica é você pegar um texto e você começar, em primeiro lugar, a analisar o seu contexto. O que é o contexto? O contexto são os textos que vêm antes e depois daquele texto que você está querendo analisar. E esse contexto não se limita ao contexto imediato, aquele contexto, por exemplo, eu estou analisando um versículo, eu vou ler somente o versículo anterior e o posterior para tentar analisar o que diz aquele versículo do meio. Não, este contexto é o contexto imediato. Mas nós temos que pegar aquilo que nós estamos querendo analisar dentro do texto bíblico, analisar o contexto imediato, mas também analisar aquele tema dentro daquele capítulo que nós estamos lendo, e depois temos que expandir para dentro do livro que estamos lendo, e depois expandir para dentro de tudo aquilo que a Bíblia, os 66 livros da Bíblia falam sobre aquele tema. Então nós não podemos pegar um versículo isolado da Bíblia Sagrada, sem analisar os seus contextos e fazer com aquele versículo, ou basear uma doutrina naquele versículo sem considerar o que a Bíblia inteira diz a respeito daquele tema. Então, quando fazemos essa questão, essa análise pobre, essa análise que nós podemos até considerar injusta, nós estamos justamente fazendo o que o comentarista mencionou aqui, que é a tal da exegese, ou seja, nós estamos dando àquele texto um sentido que não condiz com o que a Bíblia inteira fala a respeito daquele tema. E, infelizmente, temos visto aí muitas literaturas que trazem esse tipo de prática, de fazer ali uma exegese, e não realmente uma exegese, que é comparar o que aquele texto está falando com o que o resto da Bíblia toda
trata a respeito daquele tema. E existem outras situações também que nós vemos claramente aí, muito frequentemente na realidade, que são pessoas analisando os textos bíblicos sem ter, assim, conhecimento do que o resto da Bíblia fala a respeito daquele tema. E muitas vezes as pessoas fazem isso não é por má fé, não é porque querem enganar, mas é justamente por ignorância. O que é a ignorância? A ignorância é a falta do conhecimento. E é por isso que eu defendo, meus irmãos, que todos nós que nos propomos a ensinar a palavra de Deus, nós precisamos ler e meditar e estudar a Bíblia Sagrada. É inconcebível um professor de escola bíblica dominical que não leia a sua Bíblia completa de Gênesis a Apocalipse pelo menos uma vez por ano. Queridos, não se pode ter uma visão completa de alguma doutrina, de alguma coisa que nós queremos defender como doutrina bíblica, se nós não tivermos conhecimento do que a Bíblia inteira fala a respeito daquela doutrina, daquele ponto doutrinário. E nós, quando nos propomos a lecionar, a ministrar, a ensinar a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la. Não apenas estudando pequenas porções e pequenos trechos, não, nós precisamos conhecer a Bíblia inteira, ou seja, precisamos ter vivência com a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nos perdoe por essa exortação, mas não faz sentido algum alguém tentar ensinar aquilo que ele não sabe. É verdade que não conhecemos tudo, mas através da leitura do texto bíblico, nós vamos aprendendo cada vez mais. Cada ano, quando nós lemos a Bíblia completa, nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais intimidade, mais familiaridade com o texto bíblico. Eu considero, por exemplo, um demérito muito grande. Muitas pessoas formadas em teologia que não leram a Bíblia inteira. Ou seja, as pessoas muitas vezes estudam a respeito da Bíblia, mas não leem o livro completamente. Queridos, vamos ter esse propósito, ler a palavra de Deus pelo menos uma vez por ano, completa. Comecemos ali em 1º de janeiro e sigamos um plano de leitura diário da Bíblia para que consigamos completar a leitura antes do dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. Faça esse propósito e você verá a sua capacidade de ministração aumentar exponencialmente. Mas não é aquela leitura como se lê jornal. É a leitura pausada, é aquela leitura com meditação, onde você faz anotações, onde você grifa, onde você coloca seus pensamentos. Esse tipo de leitura é uma leitura grandemente enriquecedora para o nosso conhecimento do texto sagrado. Experimente e você verá a grande diferença que isso fará na sua vida. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mestre citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Conforme mencionamos, meus irmãos, o porquê não é tão relevante para nós. Por quê? Porque nós sabemos que a mão de Deus estava atuando ali nos bastidores para que a vontade divina fosse realizada. Subtópico 2, a aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado? Meus irmãos, a palavra intempestivo aqui significa em uma ocasião inoportuna, ou seja, no momento que não era o apropriado. O que o comentarista está afirmando aqui é que, mesmo estando irado por conta da recusa da rainha Vasti em obedecer uma ordem sua, Assuero não agiu descontroladamente. Naquele momento, nós supomos que ele deve ter recuperado ali o equilíbrio emocional, provavelmente debaixo da inspiração divina,
para buscar ali orientações, né, a respeito do que fazer justamente com os sábios do seu reino, para aquelas 7 pessoas que serviam como seus conselheiros. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Meus irmãos, já citamos sobre essa questão em várias outras lições anteriores a respeito da situação, da condição da mulher naquele período. A mulher devia obediência ao seu marido, principalmente se ele fosse o rei. E aquela situação criada por Vasti havia colocado Assuero em uma situação vexatória, ou seja, ele estava numa situação de vexame e também uma situação bastante desconfortável diante daqueles que ouviram aquela história. Ou não apenas ouviram, mas presenciaram aquela situação, porque foi no momento em que havia muitas pessoas dentro aí da sala do banquete, onde os eunucos retornaram sem a rainha Vasti. Ou seja, o rei Assuero foi humilhado em público. A rainha o desobedeceu enquanto ele estava na presença de muitas e muitas pessoas. Imaginem a situação daquele rei naquele momento. Subtópico 3, a sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Meus irmãos, quando analisamos essa situação, nós entendemos que aquela recusa, aquela decisão de Vasti precisava ser punida. Ela havia desafiado a autoridade de Assuero. E essa questão do desafio era algo impensável naquele momento ou naquele período, porque os reis daquelas nações, eles tinham o poder de mandar matar qualquer pessoa que eles quisessem. Então Vasti poderia até ter sido assassinada ou sido executada por ordem do rei, porque ela havia desafiado a autoridade de Assuero na frente de muitas e muitas pessoas. Só que, conforme já mencionamos, Assuero não quis tomar uma decisão assim de forma imediata ou motivado pela sua ira. Por isso que ele pediu ali conselhos para os sábios, para aquelas pessoas que o aconselhavam, que o assessoravam ali durante o governo. E conforme o comentarista mencionou, Memucã acabou apresentando ali uma sugestão para que ela viesse a ser deposta, porque conforme ele mesmo mencionou com razão, por causa do mau exemplo dado por Vasti, muitas mulheres do reino de Assuero poderiam também, imitando-a, desprezar e desobedecer os seus maridos. Dessa forma, agindo daquela forma, Vasti precisaria ser retirada daquela posição onde ela tinha o poder de influenciar muitas e muitas das suas súditas. Ou seja, ela precisava ser punida para que todos soubessem que uma pessoa que resistisse à autoridade, que desobedecesse a uma ordem do seu marido, e principalmente ele sendo o rei, deveria ser punida. Esta foi a mensagem que Memucã aconselhou ao rei que passasse para todas as mulheres ali do seu reino. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Queridos, sobre essa questão nós já acabamos de mencionar, justamente pois Vasti servia ali como referência, como um exemplo para as outras mulheres do reino. E como ela tomou uma decisão, ela agiu de forma desrespeitosa em relação à ordem do seu marido, que era o rei, ela acabou pagando um alto preço por isso, porque ela foi removida, ela foi retirada, ela foi deposta da sua condição de rainha e nunca mais ela poderia comparecer novamente à presença do rei Assuero. E aqui, queridos irmãos, mais uma vez podemos ver a ação de Deus nos bastidores. Todo esse desfecho estava totalmente de acordo com os planos de Deus para a conservação da vida do seu povo escolhido. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso,
enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Meus irmãos, a liderança masculina da família é um pressuposto bíblico, ou seja, o que seria um pressuposto? É uma ordenança bíblica que todo homem exerça a liderança dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas a Bíblia também deixa claro que essa liderança exercida pelo homem dentro do ambiente familiar não é uma liderança autoritária ou violenta, mas é uma liderança que deve se assemelhar ou deve ser igual à liderança exercida por Cristo em relação à igreja. Vamos ler o que está ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao 26. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Então vejam, meus irmãos, que a liderança do homem no seio da família é uma liderança sacrificial. O homem é líder, mas o homem precisa se sacrificar, se assim for necessário, pelo bem-estar da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. Não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com violência. É sim liderança, por exemplo, liderança servidora, liderança que, se necessário for, o líder precisa entregar a vida por sua esposa, por sua família. Justamente como Cristo fez em relação à sua igreja. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Meus irmãos, aqui precisamos lembrar que não é essa responsabilidade de liderança não é apenas em relação aos líderes. Todos os homens são constrangidos pela palavra de Deus ou têm a responsabilidade, de acordo com a palavra de Deus, de exercer a liderança dentro da sua casa, dentro da sua família. Porém, um líder que não exerça a liderança sobre a sua casa, sobre a sua família, ele não está preparado para exercer esta liderança eclesiástica. Ser um líder dentro da sua família, Paulo afirma que é um pré-requisito para alguém ser recebido no ministério. Nós sabemos que, infelizmente, hoje essa regra não é observada em muitos lugares, mas essa é a expectativa bíblica, que todos os homens exerçam dentro da sua casa a liderança. E ainda muito mais se essa pessoa deseja exercer um cargo eclesiástico. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus, como acabamos de mencionar. Essa é a expectativa bíblica. Todo homem deve liderar a sua casa e aquele que deseja um cargo eclesiástico ainda mais. Chegamos ao tópico 3. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Subtópico 1. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, em 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Meus irmãos, não vou me atentar a esse fato aqui, mas para aqueles que assim desejarem, no livro de apoio para a lição desse trimestre, escrita pelo comentarista, ele traz ali um pouco mais de informação a respeito dessa questão da batalha. O certo é que a Bíblia não menciona em nenhum momento a respeito dessa questão da batalha. Então, novamente reforçando, se não está claramente mencionada na Bíblia, ela não tem assim para nós uma relevância, uma importância muito grande. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito,
e do que ele havia decretado. Assim, no ano de 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Meus irmãos, vemos na palavra de Deus que o cargo de rainha ficou desocupado por algum tempo. O comentarista afirmou que esse período em que o cargo ficou desocupado foi de 4 anos. Porém, aqui é necessário que nós façamos, né, não uma correção, mas nós pensemos na seguinte questão. O fato de o lugar da rainha estar desocupado, o fato do cargo de rainha não ter sido ocupado, vamos supor, pelos 4 anos que o comentarista mencionou aqui, não significa que o rei não tivesse outras mulheres. Nós sabemos, inclusive, pela Bíblia Sagrada, que muitos reis, eles tiveram várias e várias mulheres, não apenas uma única rainha, não apenas uma única esposa, inclusive contrariando ali o desejo de Deus, inclusive a palavra de Deus a esse respeito. Se olhamos, por exemplo, para a história de Davi, Davi teve várias mulheres. Entre mulheres e concubinas, Davi teve várias. Mas no caso, quem bateu o recorde, pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, foi Salomão. Salomão, a Bíblia menciona que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, Salomão teve 1000 mulheres. Pelo menos foi esse número que a Bíblia registrou. Nós não sabemos se teve mais algum grande número ali que a Bíblia não registrou, mas registrado na Bíblia, nós temos ali que Salomão teve 1000 mulheres. Então, no caso de Assuero, mesmo que o cargo de oficial de rainha estivesse desocupado porque Vasti foi deposta, nós podemos claramente inferir ou entender ou considerar que o rei Assuero tinha outras mulheres que ele não considerava como rainha, talvez concubinas, podemos chamar de concubinas, que não seriam esposas oficiais. Então, mesmo que mesmo que a posição de rainha tenha ficado vaga conforme o comentarista mencionou, por 4 anos, podemos considerar que o rei Assuero tinha outras mulheres que não eram consideradas a rainha, que não ocupavam ali o cargo oficial de rainha. Subtópico 2, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas, ou bonitas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Meus irmãos, aqui mais uma vez, vocês estão notando que eu estou sendo repetitivo nessa questão, mas essa informação ela precisa ficar muito clara na mente de cada um de nós. Mais uma vez, nós podemos ver a ação de Deus em toda essa história. Conforme o comentarista pontuou aqui, mesmo a tradição ali no reino dos Medos e dos Persas, no que diz respeito à escolha de uma esposa para o rei, era envolvida nas questões de acordos entre famílias poderosas. Neste caso, em particular, o rei Assuero decidiu desrespeitar ou desconsiderar essa tradição. E isso significa que ele deixou para trás, ou seja, desconsiderou, desprezou tradições consideradas sólidas ali dentro do governo dos Medos e dos Persas. Mas Assuero fez isso porque era um desleixado? Certamente que não. Assuero fez isso influenciado pela ação do Deus Todo-Poderoso. Caso contrário, se não fosse feito dessa forma, Esther nunca conseguiria chegar aonde Deus a levou. Então percebam que quando Deus quer cumprir a sua vontade, até paradigmas são quebrados, até tradições são mudadas ou são desprezadas ou são modificadas para que a ação de Deus possa acontecer, para que a vontade de Deus possa ser cumprida. E aqui nós vemos mais uma vez claramente a ação de Deus. E neste caso, algo até maravilhoso, onde Deus quebrou ou Deus fez com que Assuero quebrasse uma tradição, onde Assuero desprezasse ou modificasse o processo de escolha ali de uma pessoa para se tornar rainha no lugar de Vasti.
E certamente, queridos irmãos, essa decisão dele não foi ao acaso. Havia a ação de Deus, ou houve a ação de Deus dentro do coração daquele homem para que ele conduzisse o processo dessa forma. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Ester, criada como filha. Meus irmãos, o outro ponto que a Bíblia não esclarece, que precisamos mencionar aqui, é que não sabemos como que se deu exatamente essa questão desse concurso. Porque nós não sabemos se as moças se apresentavam deliberadamente diante dos comissários, porque a Bíblia menciona que foram eleitos comissários em cada província para poder escolher e olhar para as moças bonitas ali e virgens daquela região. Então nós não sabemos, ou a Bíblia não é clara em nos informar se as moças se apresentavam aos comissários ou se os comissários, vendo que as moças ou conhecendo que as moças eram bonitas, simplesmente levavam elas para Suzã para que elas participassem ali daquele concurso. Não existe, ou pelo menos eu não consegui encontrar, nada que nos desse clareza a respeito dessa questão de como era o concurso. Se as moças se apresentavam por livre e espontânea vontade, ou se os comissários simplesmente, por exemplo, foram lá na casa de Mardoqueu e falaram: olha, nós queremos levar a sua sobrinha, a sua prima, para o palácio para ela participar ali do concurso de se tornar a nova rainha no lugar de Vasti. Então nós não sabemos se foi algo que elas se apresentavam ou se os comissários simplesmente iam lá e tomavam essas moças para levarem ali para participar do concurso. Levada à casa do rei, Ester ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Ester. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Ester. Meus irmãos, não há muito que se acrescentar a esta fala do comentarista, porque foi justamente isso, nós entendemos que justamente foi isso que aconteceu. A graça de Deus foi derramada sobre a vida de Ester e, baseada naquela graça, todas as pessoas que a viam ficavam meio que encantadas com a beleza daquela moça. Certamente a mão de Deus estava, conforme o comentarista pontuou, por trás de todas essas coisas, de todos esses acontecimentos que ocorreram ali. Subtópico 3, a obediência de Ester. Mardoqueu ordenou a Ester que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Meus irmãos, conforme o comentarista pontuou, não há como nós sabermos a razão pela qual Mardoqueu pediu para que Ester omitisse de qual povo ela era. E aqui entra agora uma suposição. Talvez o senso de proteção que Mardoqueu tinha sobre Ester fez com que ele pedisse que ela omitisse justamente, para que ela não dissesse de qual povo ela era justamente para protegê-la de perseguições. Nós vemos pela história bíblica que o povo de Israel, o povo judeu, sempre foi perseguido ao longo da história. E talvez ali na posição de protetor de Ester, Mardoqueu pediu para que ela omitisse essa informação, justamente para que ela evitasse maiores problemas sobre a sua vida, que viessem, maiores problemas sobre a sua vida. Mas, novamente repetindo, é apenas uma suposição da minha parte. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Ester obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Meus irmãos, a Bíblia menciona que por Ester ter perdido seus pais em terra estrangeira, Mardoqueu passou a cuidar dela como se fosse o seu pai. Dessa forma, não é difícil nós considerarmos que Ester tinha uma profunda gratidão pelo que Mardoqueu havia feito por ela. Por quê? Porque ela, como órfã em terra estrangeira, ela poderia ter sido grandemente judiada ou vendida como escrava ou até,
passado por grandes e grandes dificuldades, mas a partir do momento em que seu primo a adotou como filha, ela pôde contar com a segurança de um lar, ela pôde contar, vamos dizer assim, com o apoio e com o suporte de um homem, o que naquele tempo era grandemente valorizado por todas as mulheres. Então, talvez essa obediência de Ester a Mardoqueu se devesse em função da sua gratidão pelo que Mardoqueu havia feito por ela, guardando-a, cuidando dela, protegendo-a e ajudando-a no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Ester, passando diariamente diante do pátio da Casa das Mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Aqui, meus irmãos, nós podemos até entender a preocupação de Mardoqueu, porque mesmo Ester estando ali dentro do palácio, sendo preparada para passar pelo concurso, mesmo assim Mardoqueu ainda continuava preocupado. Por quê? Porque lá dentro onde ela estava, ele não tinha mais poder nenhum de proteção sobre a vida dela, ele não tinha mais controle nenhum sobre a vida dela. Alguém que ele tinha criado como sua própria filha estava agora numa situação completamente longe e separada ali do seu cuidado. Mardoqueu não tinha mais nenhuma condição de protegê-la, nenhuma condição de exercer autoridade ou proteção, enfim, nada sobre ela. E talvez isso tenha preocupado o coração de Mardoqueu grandemente. E havia ainda mais um outro detalhe, meus irmãos, ali naquela questão toda. Naquele concurso, ou com a instituição daquele concurso, somente uma das moças iria ocupar o lugar da rainha. Todas as outras moças, depois que passassem pelo concurso, e aqui é uma coisa difícil de se falar, mas está contida ali nas entrelinhas bíblicas, como que era este concurso. Esse concurso, a menina, a jovem, né, a virgem, se preparava ali durante aquele período, com óleos, com loções, enfim, todas aquelas preocupações. E como que era o concurso? Aquela menina, a Bíblia menciona que ela era levada numa tarde para a casa de Assuero. Assuero passava a noite com ela, e aqui subentende-se que havia ali intimidade entre eles. Assuero ia ter um relacionamento íntimo com essa virgem, e de manhã, quando eles acordassem, aquela moça que então, depois daquela noite, não mais seria virgem, já teria sido usada pelo rei, ela sairia dali e iria para a casa das concubinas. O que significa isso? Que aquela moça entraria diante do rei numa noite sendo virgem e no outro dia ela se tornaria uma concubina do rei. E o que isso significava, meus irmãos? Significava que aquela moça não poderia mais casar com ninguém. Ela seria apenas um objeto do rei e a Bíblia menciona claramente. Ela seria chamada novamente, ela somente compareceria novamente diante do rei se o rei se lembrasse dela e desejasse vê-la novamente. Somente nessa condição, aquela jovem seria novamente chamada diante do rei e o rei, na sua posição real, poderia fazer com ela o que quisesse, no caso da sua intimidade. Estamos falando de intimidade física. Então, imagine a preocupação de Mardoqueu numa situação como essa. Se Ester não fosse escolhida como a rainha, para ocupar o lugar de Vasti como rainha, ela não poderia se casar mais. Ela viraria tão somente ali uma concubina de Assuero, não poderia casar, não poderia formar família, praticamente a vida delas teria, no sentido de teria acabado, porque ela não conseguiria formar família em nada. Tudo bem, ela seria cuidada, ela seria alimentada, ela seria vestida, mas não teria condições de formar uma família porque ela se tornaria uma concubina do rei. Então percebam, meus irmãos, que nas entrelinhas da palavra de Deus nós encontramos muitas informações que são valiosas para que nós possamos entender bastante coisa do que está ocorrendo ali na história. Então, no meu entendimento, esse foi o motivo, um dos motivos também que Mardoqueu se preocupou ali com o futuro de Ester. Porque naquele momento, até aquele momento, provavelmente ele não estaria entendendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus em toda aquela situação. Então imagine se Ester se tornasse somente uma concubina do rei. Ela perderia a condição de formar uma família para a glorificação do nome do Senhor. Cumpridos
os 12 meses de preparação, chegou a vez de Ester ser levada à presença de Assuero. E o rei amou Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Aquela preocupação de Mardoqueu, de Ester se tornar apenas uma concubina de Assuero, essa preocupação caiu por terra, porque justamente todo este acontecimento estava sendo dirigido pelo Deus Todo-Poderoso. Então aquela preocupação dele caiu por terra e a vontade de Deus foi realizada. Por quê? Porque Assuero escolheu Ester para ocupar o lugar de Vasti, fazendo então que a vontade divina fosse cumprida. Isso nos mostra, meus irmãos, claramente que Deus age para que a sua vontade seja cumprida na terra. Meus irmãos, estamos agora chegando à conclusão. Ester havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Glórias ao nome do Senhor. Percebam, meus irmãos, que numa história muito curtinha, pela graça de Deus, podemos tirar bastante lições importantes sobre como Deus age, sobre como Deus atua para que os seus desígnios sejam cumpridos na terra. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pelo seu apoio. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana para o comentário da lição de número 8. Graça e paz e que Deus os abençoe.